Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma análise da placa de vídeo NVIDIA PNY Quadro T400. Primeiramente, olhando o próprio anúncio dessa placa de vídeo aqui no site da Pichau, a gente pode ver que ela está custando cerca de R$ 750. Pela própria imagem a gente pode ver que ela não é uma placa de vídeo parruda assim, ela é uma placa de vídeo mais de entrada, né? E assim, de fato ela é uma placa de vídeo de entrada, mas pelo preço dela, o desempenho dela me surpreendeu um pouco, eu tenho que admitir. Então chega de enrolação e já vamos ver as especificações dela no site Tech Power Up, que é um site bem reconhecido aí que mostra as especificações das placas de vídeo. Primeiramente, essa placa de vídeo possui 384 cores, com uma frequência que vai de 420 MHz até 1425 MHz. Ou seja, só com essa informação a gente já pode saber que essa placa de vídeo consegue variar muito a frequência dela, ou seja, ela consegue consumir muita pouca energia e também consegue consumir mais. No caso, o máximo consumo dessa placa de vídeo é 30 watts, o que é um consumo bem baixo por sinal. Tanto é que essa placa de vídeo não precisa de alimentação de energia extra. A própria alimentação PCI Express já consegue suprir o consumo dessa placa de vídeo. Além disso, a placa de vídeo tem 24 TMUs, 16 hops e 2 GB de memória RAM GDDR6, com uma frequência de 1250 MHz e uma frequência efetiva de 10 GB por segundo. Lembrando que por mais que o consumo máximo dessa placa de vídeo seja de 30 watts, a fonte recomendada pela NVIDIA é uma fonte de pelo menos 200 watts. Essa placa de vídeo ela é relativamente atual, foi lançada em 6 de maio de 2021, tá? Para quem quiser saber mais informações dela, eu tô deixando a imagem aí, só você dar um pause e ver com mais calma. Mas tem uma coisa que se destaca no meio dessas coisas, que é justamente o chip dela. O chip que vem equipado nessa placa de vídeo é um TU-117, que por sinal é o mesmo chip que vem na GTX 1650. E assim, a GTX 1650 é uma ótima placa de vídeo. Eu não vou nem me aprofundar sobre essa placa de vídeo, mas basicamente uma GTX 1650 ela consegue rodar qualquer jogo. Não em 4K, mas em Full HD, pelo menos, com texturas médias, altas, por aí. Porém, nem tudo é só maravilha. Por mais que o chip seja o mesmo de uma GTX 1650, a NVIDIA fez um corte de performance no chip. Ou seja, o chip, como a gente pode ver aqui, ó, die size, ele tem um tamanho muito grande, 200 milímetros quadrados. Para quem não entende placa de vídeo, não sabe se isso é muito ou pouca coisa. Mas assim, pelo nível de performance que essa placa de vídeo entrega, ela tem um chip muito grande. Isso significa que a área de dissipação dela é bem grande, ou seja, possivelmente essa placa de vídeo vai esquentar muito pouco, mas eu não tenho a placa de vídeo aqui para mostrar para vocês. E observando rapidamente aqui as especificações de uma GTX 1650, a gente pode ver que ela tem 896 cores. E além disso, ela tem 4.700.000 transistores. Se a gente for ver aqui, a gente já observa que a especificação da Quadro T400, ela tem menos cores, certo? Já é de esperar, eu falei que a NVIDIA fez um corte, certo? É uma diferença considerável. Mas os transistores aqui aparentemente continuam o mesmo tanto. Só que não se engane, isso aqui que o Tech Power Up está especificando nessa parte aqui é sobre o chip, não é exatamente sobre a placa de vídeo. Então, quando a NVIDIA fez esse corte nos cores, a NVIDIA também fez esse corte nos transistores. Então, na realidade, a placa de vídeo tem menos que isso de transistores. O que eu acabei de falar não importa muito, você saber a quantidade de transistores, mas é importante eu falar de qualquer forma. E eu também tenho que falar mais outras coisas sobre a placa de vídeo. Essa placa de vídeo, pelo que eu sei, essa é a única placa de vídeo da NVIDIA que não tem Tensor Core, mas ela suporta DLSS. Se você não sabe o que é DLSS, dá uma pesquisa aí. Basicamente é aquela tecnologia da NVIDIA que por meio de uma inteligência artificial ela consegue transformar uma resolução menor em uma resolução maior. Dessa forma você consegue ganhar mais FPS. Tanto é que, como eu falei, a placa de vídeo tem a mesma arquitetura da série 16 da NVIDIA. E consequentemente a série 16 também tem a mesma arquitetura da série 20, das RTX 20 da NVIDIA. Isso não quer dizer que a placa de vídeo tem Ray Tracing, tem RT Cores ou tem Tensor Cores. A placa de vídeo primeiramente não suporta Ray Tracing, mas suporta DLSS, o que é uma coisa bem estranha. Pelo que eu pude perceber, a NVIDIA conseguiu fazer ela suportar o DLSS, é um DLSS diferente. Na verdade, pelo que eu estava vendo, não compensa usar o DLSS dessa placa de vídeo,
fica muito impossibilitado por causa da pouca memória VRAM que ela tem, que é só 2 GB, e também porque é uma placa de vídeo muito fraca, ela não tem núcleos especializados para o DLSS, então acaba sendo uma coisa meio inútil. Na verdade, você perde mais FPS do que você ganha. Lembrando que os testes que eu vi no YouTube, no DLSS com essa placa de vídeo, o pessoal só testou em jogos mais pesados. Eu creio que se lançar o DLSS em algum jogo bem levinho, um jogo 2D, sabe? Provavelmente você vai até ganhar performance. Mas em jogo mais pesado, que já fica meio que no limite da placa de vídeo, você colocar o DLSS nessa placa de vídeo só vai atrapalhar. Como eu falei, eu não sei dizer se isso é por causa da limitação do chip em si, que não tem um Tensor Core, ou se isso é por causa da limitação da memória VRAM. Mas não compre essa placa de vídeo pensando no DLSS. Eu até aconselho vocês esquecer que existe DLSS nessa placa de vídeo, tá? Se a gente entrar no site da PNY, a gente pode ver várias especificações aqui. Inclusive você que está pensando em comprar, eu aconselho que você dê uma olhada aqui no site. E baixando o próprio PDF aqui que eu achei no site da PNY, a gente pode ver que fica falando de NVIDIA RTX Experience, NVIDIA RTX Desktop Manager Software. Você vê que tem meio que um falso marketing aqui. A NVIDIA está meio que tentando forçar o consumidor a achar que a placa de vídeo tem RTX, sendo que ela não tem. Aí eu fui dar uma pesquisa mais a fundo sobre o que é esse RTX Desktop Manager Software e descobri que esse RTX Desktop Manager Software é um programa de gerenciamento de abas da NVIDIA. Simplesmente isso. Não tem nem muito a ver com Ray Tracing, tá? Isso é só um nome RTX, então esquece de Ray Tracing, essa placa de vídeo não tem. Aproveitando que eu já estou no PDF aqui da NVIDIA, muitas coisas aqui que está mostrando eu já falei, mas vale eu mostrar aqui que os conectores que tem nessa placa de vídeo é MDP 1.4, ou seja, Mini DisplayPort 1.4. Ela possui 3, olhando as imagens aqui, ó, ela possui 3 Mini DisplayPort 1.4. Até onde eu sei, não existe cabo Mini DisplayPort, até existe, mas costuma ser meio caro, tá? E normalmente, monitores que vendem no mercado em geral não possuem essa entrada de Mini DisplayPort. Mas você pode comprar um adaptador de Mini DisplayPort para HDMI e usar normalmente no seu monitor. Mas você vai gastar um dinheirinho a mais. Olhando os preços desses adaptadores aqui, tá variando de 30 a 60 reais mais ou menos, tá? Enquanto eu editava o vídeo, foi postado um vídeo na internet mostrando um unboxing da placa de vídeo. Enquanto eu editava esse vídeo, foi postado na internet o unboxing da NVIDIA Quadro T400. E nesse unboxing eu pude ver que na própria caixa da placa de vídeo já vem o cabo adaptador Mini DisplayPort para DisplayPort. Então, no caso, desconsidere essa parte aí que eu acabei de falar no vídeo. Você não vai ter que gastar dinheiro com um adaptador, mas você já vai ter que ter um cabo DisplayPort aí na sua casa, até porque não vem o cabo em si na placa de vídeo, vem só o adaptador. E se você não tiver o cabo DisplayPort na sua casa, ele tá variando aí dos 10 a 90 reais se você quiser um cabo com mais qualidade, né? Mas como essa placa de vídeo é uma placa de vídeo mais de entrada, normalmente você não vai comprar uma placa de vídeo dessas pensando em usar um monitor 4K, então o cabo DisplayPort dos mais baratinhos já serve. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, só existe vídeo em inglês falando sobre essa placa de vídeo, então eu meio que vou falar um pouco por cima dos vídeos que eu vi. Eu entendo inglês mais ou menos, eu vi com legenda, consegui entender bem o vídeo do pessoal. Esse tipo de placa de vídeo, NVIDIA Quadro, ela é mais especializada, digamos assim, para quem trabalha no mercado de desenhos. Não seria mercado de desenho, mas especificadamente seria para quem trabalha com coisas CAD e com coisas DCC. Nesse tipo de aplicação, essa placa de vídeo vai ser boa. Vai ser melhor que, por exemplo, uma GTX 1050. Melhor que uma GTX 1030. Assim, o vídeo que eu vi, o cara não comparou muito com outras placas de vídeo assim mais conhecidas. Assim, não tem muito o que eu dizer. Se você está pensando em gastar pouco para mexer com coisas CAD, pode ser um bom investimento esse tipo de placa de vídeo, mas não tem como eu falar até que ponto essa placa de vídeo consegue te entregar de desempenho nisso comparado a, sei lá, uma GT 1030, uma RX 550. Tem esse vídeo aqui que eu tô mostrando, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição, ele tá todo em inglês.
aconselho que você veja só se estiver interessado em fazer coisas CAD. Olhando outro vídeo aqui na internet que eu achei, inclusive é o único vídeo que faz teste dessa placa de vídeo em jogos, o vídeo está em inglês também. Eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição, tá? Inclusive o vídeo foi muito bom. Olha, a placa de vídeo, se a gente for ver o vídeo, tem um desempenho bom, mas tipo, o que vale a gente saber o desempenho, sendo se a gente não comparar com a concorrência. Então, esse vídeo aqui não comparou com a concorrência, e é justamente o que eu vou falar agora. Se você quiser ver o desempenho bruto aí nos jogos, vai no vídeo que eu deixei na descrição, lá vai estar mostrando melhor isso. Mas basicamente, falando aqui por cima, o GTA ficou na média de 100 FPS, o GTA em Full HD, tudo no médio, no normal, né? O Red Dead Redemption 2, como eu falei, não é bom você ativar o DLSS, que na verdade você perde desempenho. Como vocês podem ver, com o DLSS ficou em 20 FPS, né? DLSS Performance, ficou injogável praticamente. Agora, sem o DLSS, em Full HD, com tudo no mínimo, ficou aí cerca de 40 FPS, aí, ó, a média foi de 45 FPS. E é justamente levando esse jogo aqui em consideração que eu vou comparar com outras placas de vídeo. Eu pesquisei outros vídeos e comparei, por exemplo, com uma RX 550. Eu fui lá e vi a parte do vídeo em que ele deixava a configuração do jogo exatamente igual à configuração do jogo que deixou com a Nvidia T400. Eu não vou estar nem mostrando isso aqui no vídeo, porque a Nvidia T400 foi superior a uma GT 1030, como já é de se esperar. Agora, a placa de vídeo que fica bem perto, ou se não, fica quase igual à performance de uma Nvidia T400, seria uma GTX 1050. Olha, como a gente pode ver nesse vídeo, ele deixou a qualidade em Full HD e tá tudo no mínimo, né? Isso, tudo no mínimo, uma coisa ou outra ali no médio, mas basicamente tudo no mínimo. Se a gente for ver a performance do jogo, eu diria que ele ficou uma média aí de 38 FPS. Se a gente for ver, esse aqui é o desempenho de uma GTX 1050, né? Porque se a gente for ver o desempenho lá da Nvidia T400, a gente vê que ela teve uma média de 45 FPS. Se a gente for somar aqui, lembrando que a outra média lá foi uma média não real, porque o cara não mostrou a média aqui. Então eu tive que pressupor a média, tá vendo? Aqui, ó, eu vejo que o jogo fica variando ali 36, 37, 38. Vamos fazer uma média aqui, vamos ajudar o cara, vamos pôr uma média de 37 FPS. Se a gente pôr 37 mais 20%, 7.4, 44.4. Ou seja, nesse jogo aqui, a Nvidia T400 está tendo cerca de 20% a mais de performance comparada a uma GTX 1050. E se a gente for ver as especificações de uma GTX 1050, a gente vai ver que a GTX 1050 tem bem mais cores, bem mais TMUs e bem mais hops. Porém, a GTX 1050 é da geração Pascal, que é uma geração anterior à geração Turing, que é a geração da Quadro T400. E olha, para quem conhece de placa de vídeo já sabe que não adianta ficar comparando cores, TMUs, essas coisas não adianta. Se você comparar a placa de vídeo, você tem que comparar jogo a jogo. Deixa nas mesmas qualidades e compara. Esse negócio de especificação para placa de vídeo não é muito importante. Porque ao longo de cada evolução, por mais que às vezes o core dê uma pequena diminuída, o core, o núcleo, fica mais eficiente. Então você consegue ter mais performance com menos cores. E é por isso que uma Nvidia Quadro T400 chega a ter até mais desempenho que uma GTX 1050. Mas eu não diria que é certo afirmar isso com 100% de certeza, até porque eu não tenho a placa de vídeo aqui. E o exemplo que eu mostrei foi só no Red Dead Redemption 2. Existem jogos que fazem um bom uso de núcleos a mais da placa de vídeo. Então, com certeza, vai haver jogos que a GTX 1050 vai ser superior a uma Quadro T400. Mas, em média, como eu mostrei no Red Dead Redemption 2, a gente pode reparar que as duas placas de vídeo têm um desempenho parecido. E olha, eu queria fazer o comparativo da Nvidia T400 com uma GTX 1050, mas eu não achei GTX 1050 sendo vendida no mercado novo no momento desse vídeo. Então, por isso mesmo, vou ter que comparar aqui a Quadro T400 com uma RX 550 e posteriormente com uma GT 1030. Como eu falei, a Nvidia Quadro
Como eu falei, a NVIDIA Quadro T400 ela é melhor do que a RX 550 e também é melhor do que a GT 1030. Falando aqui sobre a RX 550 sendo vendida nova em sites brasileiros, o preço mínimo, o menor preço que eu achei dela sendo vendida é R$800, o que já está mais cara do que a NVIDIA Quadro T400. Mas levando em consideração que o preço da NVIDIA Quadro T400 pode aumentar conforme o tempo vai passando, porque o pessoal vai descobrindo essa placa e ver que ela tá barata, a tendência é que ela aumente o preço um pouco. Então, mesmo levando em consideração que a Quadro T400 esteja a R$1.000, suponhamos que ela esteja 20% mais cara que a RX 550 no momento desse vídeo, eu diria que mesmo assim ela compensa, porque de fato ela vai ser melhor que uma RX 550. O mesmo se aplica para uma GT 1030, que em site grande brasileiro, nova, está custando R$650, o preço mais baixo que eu achei. O mesmo se aplica para uma GT 1030, inclusive eu aconselho que você não compre essa placa de vídeo aqui de forma alguma, porque lembra que tem variante da GT 1030 GDDR4 e GDDR5. As GT 1030 e GDDR5 estão sumindo do mercado, só está sobrando as GDDR4. Pra você ter noção, uma GDDR5 tá custando o preço de uma RX 550, o que já fica óbvio que uma GT 1030 não compensa, até porque uma RX 550 é melhor que uma GT 1030. E a versão GDDR4, que é bem pior do que a versão GDDR5, ela tá custando R$650. E olha, eu não preciso nem me aprofundar muito nisso aqui, resumindo aqui, foge dessa placa. Se você tiver com pouco dinheiro, pega, por exemplo, uma RX 550, se tiver um pouquinho mais para gastar, pega uma NVIDIA Quadro T400, caso ela tenha aumentado de preço, né? Caso contrário, se tiver mais barato que uma RX 550, vai com folga em uma NVIDIA Quadro T400, que é garantido que ela é melhor que uma RX 550. Enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, inscrever-se no canal, compartilhe o vídeo e tchau!